vascularização de quem? Do nosso intestino, tá? Então, só lembrando aqui para vocês, ó, dessa vascularização, ó, a gente tem aqui. Peraí. Só para a gente lembrar aqui da nossa vascularização, a gente tem aqui ó, o tronco aórtico, tá? A artéria mesentérica, ó, superior. E aqui do outro lado, ó, o tronco da artéria mesentérica inferior. Esse tronco aqui da artéria mesentérica superior é que vai fazer a irrigação da maior porção do nosso intestino, pegando o nosso intestino delgado até metade do colo transverso. E a mesentérica inferior, ela vai irrigar o restante, metade do transverso até o nosso reto. Aqui uma foto melhor mostrando para vocês essa irrigação da artéria mesentérica superior, tá? Aqui a gente sai, ó, os ramos, ó, jejunais, os ramos ileais, tá? E a gente também tem aqui mostrando melhor ainda para vocês, ó, que dessa artéria ileocólica que sai aqui da minha mesentérica, da ileocólica vão sair os ramos jejunais e ileais, que vai irrigar o meu intestino delgado. Essa ileocólica vai irrigar o meu seco, vai sair uma artéria bonitinha, apendicular, raminho, que vai irrigar o meu apêndice. Aí a gente tem a nossa cólica direita, tá? Que vai irrigar a porção, né, ascendente do colo. A cólica média, que já vai irrigar ali, ó, o ângulo hepático e metade do colo. O restante da irrigação desse colo, ó, vejam que já sai daqui da minha mesentérica inferior, que vai lançar ramos que vão se anastomosar com os ramos aqui da cólica média para irrigar a outra metade do meu colo transverso. Vai sair a sigmoide, que vai irrigar o meu sigmoide, e vai sair também a retal superior, que vai irrigar a porção superior do meu reto, ok? Aqui mostrando só o colo, a vascularização que a gente já falou, só o colo esquerdo. Aqui mostrando que, lembrando que quando a gente fala de abdômen agudo vascular, a gente pode ter como causa tanto arterial como causa venosa, tá? Pode ser a trombose, né, da minha mesentérica superior, ok? E o que acontece, gente? Esse trombo, essa obstrução, ela vai se instalar principalmente nessa mesentérica superior. Por isso que a porção mais acometida são as terminações mais finas. Então sai a ileocólica, que ainda manda ramos para irrigar o seu intestino delgado. Então, se eu tenho aqui uma obstrução lá em cima na mesentérica superior, a próximo ósseo na saída ali, ó, vai ser o ramo que vai faltar fluxo. Então, se tiver uma obstrução próxima ali da ileocólica, aquelas terminações que vão chegar lá no meu jejum e no ilho são as que mais irão sofrer. Por isso que é o local de maior comprometimento, que é o nosso intestino delgado, tanto o jejum quanto o ilho, que vão sofrer com a falta de vascularização por causa desse bloqueio, que pode ser tanto um êmbolo quanto um trombo. Aqui mostrando o nosso exame de imagem, que pode nos auxiliar, principalmente na fase inicial, para a gente fechar o diagnóstico desse abdômen agudo vascular, que é a arteriografia. Vejam que a gente tem aqui uma arteriografia linda, normal, mostrando aqui os ramos da minha artéria mesentérica superior, ok? Então, o que é a isquemia mesentérica? É insuficiência circulatória aguda ou crônica, tá? Em que a demanda de aporte sanguíneo pelo meu intestino suplanta o suprimento oferecido pelo meu mesentérico. Então, falta um suprimento adequado a esse meu mesentérico. E qual é a incidência? Graças a Deus é uma incidência rara, tá? 1 para 1000 admissões hospitalares, tá? Mortalidade altíssima, em torno de 70%,
Por isso que é muito importante dar o diagnóstico na fase inicial, onde a gente tem o quê? Pobreza do meu exame físico, tá? É aí que a gente salva mais vidas. Quando a gente dá o diagnóstico que já tem irritação peritoneal, isso aí já é quase igual a 100% de mortalidade, tá? Então, por que a mortalidade é alta? Atraso no diagnóstico. Associado mais ao quê? Idade avançada, que é a idade mais comum da gente ter a formação de êmbolos ou trombos, tá? E nesses pacientes com idade avançada, a maioria já tem o quê? Comorbidades associadas. Então, a taxa de mortalidade é muito elevada no paciente do abdômen agudo vascular. E qual é a etiologia desse abdômen agudo vascular? Podem ser 4, gente. Você pode ter abdômen agudo vascular formado por êmbolo da artéria mesentérica superior, pode ser a trombose da artéria mesentérica superior, ou pode ser também a isquemia mesentérica, o quê? Não oclusiva, ou trombose da veia mesentérica superior. Então, a gente tem esses 4 tipos de obstrução. Olha que em todos, tirando ali só a trombose, né, da veia mesentérica, a mortalidade é um pouco menor. Todas as outras, trombose da artéria mesentérica, chega em torno de 100% de mortalidade, gente. Gente, isso não é brincadeira. Então, é importante vocês aprenderem como dar o diagnóstico do abdômen agudo vascular e encaminhar esse paciente o mais rápido possível ao tratamento adequado. Tá? Sim. Eles apresentam clínicas diferentes? Ou Sim. com arteriografia eu vou conseguir? Não. A gente vai aprender o quadro clínico de cada uma delas. Em algumas patologias são comuns de estarem presentes, tanto na trombose como no êmbolo, tá? Da mesentérica superior. Então, quando a gente tem ali uma obstrução, igual eu falei para vocês, próxima saída de algum ramo, as terminações é que vão sofrer com a falta desse fluxo adequado. Então, vamos lá. O que a gente vai encontrar? Etiologia. Fatores de risco, você que perguntou. Êmbolo da artéria mesentérica superior. Se eu penso em êmbolo, eu tenho que pensar no quê? Alguma patologia que faça o quê? Que leve. Então, esse paciente vai ter história de quê? Arritmia, infarto agudo do mesentério prévio, valvulopatia, cardiomiopatia, uma história prévia já de embolia ou vasculite. Esse é os fatores de risco para o paciente que vai apresentar embolia da artéria mesentérica superior. Quando eu falo em trombose da artéria mesentérica superior, é o paciente que produz o quê? Placa de ateroma, arteriosclerose, tá? Esse paciente geralmente tem uma história o quê? Crônica para te contar. Que história é essa que ele tem para te contar? Não. É a história da dor. Ele tem para te contar. É o paciente que tem a famosa angina mesentérica, igual do coração. Quando você pergunta ao paciente que infartou, como é que foi isso? Quando eu fazia qualquer esforço eu sentia muita dor, angina. Esse paciente, o esforço do mesentério é qual? Digestão. Então, após a alimentação, passa ali uns 20 minutos, porque eu preciso de muito sangue circulando nesse mesentério para eu poder fazer a minha digestão. E esse paciente fala que sente o quê? Um desconforto abdominal. Esse paciente tem um quadro de isquemia mesentérica crônica. Em algum momento, aquela placa, ela vai crescer até obstruir completamente a luz do vaso, fazendo o quê? Uma forma aguda. Então, ela faz uma agudização daquele quadro crônico. Isso é clássico da trombose da mesentérica superior. Ok? Esses pacientes, geralmente, são pacientes que fazem uso de terapia de reposição hormonal, pacientes em uso de anticoncepcionais, paciente com diabetes mellitus ou paciente com hipertensão arterial, tá? Quando eu falo em isquemia mesentérica não oclusiva, o que acontece? Não tem trombo nem êmbolo. E por que faz isquemia mesentérica?
Espasmo de quê? Por quê? Por quê? Chocou, aí você fala, quando ele choca, faz o quê? Faz hipovolemia e geralmente você faz o quê? Faz vasoconstricção, você faz hipofluxo. Quando você faz hipofluxo, o seu organismo automaticamente faz o quê? Ele tenta deslocar sangue principalmente para onde? Cérebro, coração, não posso morrer. O restante o quê? Luta aí para sobreviver, quem puder. O intestino está lá nessa luta, no meio da periferia. Então, quando tem um paciente que tem qualquer condição de hipofluxo, qualquer condição de baixo débito, esse paciente pode fazer vasoconstricção e faltar fluxo lá no mesentério, ocasionando abdômen agudo vascular. Paciente que está internado, longa permanência em UTI, uso de noradrenalina, também pode fazer hipofluxo, vasoconstricção do mesentério. Paciente que acabou de fazer uma grande cirurgia, o paciente está bem, vou começar uma dieta precoce. Faltou fluxo, por quê? Uma cirurgia foi grande, o paciente está com uma repercussão sistêmica ainda não tão bem controlada. Você fez uma dieta, preciso de fluxo lá no meu mesentério. Não chega, o paciente faz isquemia vascular. Paciente politraumatizado, paciente grande e queimado, paciente que fez uma cirurgia cardíaca, cirurgia grande, pode também fazer falta de fluxo e evoluir com abdômen agudo vascular. E o paciente que faz a trombose da veia, esse é mais fácil. Geralmente é quem já fez uma trombose prévia do membro inferior. Então você pergunta, já teve alguma trombose antes? Já. Então esse paciente provavelmente está fazendo trombose da veia mesentéria. Paciente que tem algum estado de quê? Hipercoagulabilidade, que a gente vai fazer o quê? Estase, vai formar trombo ali dentro daquela veia. Hipertensão porta, neoplasia maligna, pancreatite, sepse, esses pacientes podem evoluir com trombose da veia mesentéria. Ok? Manifestações clínicas. O que esse paciente vai apresentar? Doença cardíaca, ou debilitante concorrente, dor fora de proporção, a sensibilidade, que é o que a gente comentou o quê? O paciente tem muita dor abdominal, mas o exame físico é completamente normal, é inocente na fase inicial. Esse paciente já pode chegar na emergência com distensão abdominal, distúrbio, disfunção gastrointestinal. A gente vai ver mais à frente que esse paciente pode apresentar quadros de diarreia, tá? Vômitos, evidência de quê? Perda de líquido para o terceiro espaço. Então, o paciente que já chega aqui, hemoconcentrado, oligúrico, paciente que pode apresentar a famosa geleia de framboesa nas fezes. Que isso é o que, gente? Oi? É necrose? Não. Isso é o que, gente? Isquemia da mucosa intestinal. Quando você isquemia, falta sangue, vai chegar outro substrato para poder irrigar. Qual que é? Não tem oxigênio chegando, o que seu organismo inteligentemente faz? Faz a outra via que viesse. Qual o nome? Qual é a substância? Lactato. Olha que legal. E esse lactato aí vai te ajudar naquele quadro clínico inicial, que não tem dor direito, o paciente já chegou grave, sedose, o lactato está alto. Por quê? Ele está utilizando a via anaeróbica. E esse paciente, em consequência daquela mucosa que está sofrendo ali porque não está oxigenando direito, ela faz o quê? Ela dissolve e sai com esse sangramento mais avermelhado, escurecido, que é o famoso geleia de framboesa. Mas isso é só no abdômen agudo vascular? Não. Perfeito? Não. Isso pode acontecer em qualquer situação em que eu tenho o quê? Falta de suprimento sanguíneo no meu intestino. Exemplo? Obstrutivo e que tem isquemia. Qual?
uma invaginação, um volvo. Isso quer dizer que a invaginação é abdômen agudo vascular? Não. O volvo é abdômen agudo vascular? Não. Gente, para tudo agora. Para tudo, que vocês erram isso na prova direto. Para tudo, presta atenção. Ó, geleia de framboesa pode acontecer em qualquer situação em que eu tenha sofrimento da mucosa intestinal. Ponto. Pode acontecer no volvo, pode acontecer na intuscepção, pode acontecer na invaginação, pode acontecer numa hérnia inguinal que está estrangulada. Mas isso não quer dizer que aquele abdômen agudo obstrutivo se transformou num vascular. Ficou entendido? Tá vendo que tinha dúvida? Tá vendo que você tinha dúvida? Não, só queria repetir. Vou repetir. Eu tô anotando aqui. Então entenda, não anote, olhe pra mim, entenda. Vocês têm que aprender. Vocês anotam, decora, passou a prova. Se eu perguntar daqui 3 meses, ninguém sabe de novo. Vai embolar tudo de novo. Qual é a etiologia do abdômen agudo vascular? Por que no abdômen agudo vascular falta sangue? E nunca mais você vai errar. Por que falta sangue? No vascular. O que tem dentro do vaso? Ou tem um trombo, ou tem um êmbolo, ou esse paciente fez o quê? Um quadro de hipofluxo, baixo débito cardíaco, faltou suprimento sanguíneo no meu mesentérico. Ponto. Quando você tem um abdômen agudo obstrutivo, que é uma obstrução associada a um quadro isquêmico, é porque fez o quê? Faltou suprimento sanguíneo, mas não foi porque fez êmbolo, não foi porque fez trombo, e não foi porque o paciente está com hipofluxo. É porque o volvo torceu, quando torce o mesentério, torce junto. Então faz o estrangulamento ali, não chega fluxo. Aí faz a mucosa, o quê? Geleia de framboesa. Na intuscepção, mesma coisa. Falta fluxo no mesentério, ok? Então, essa é a diferença. Não, professor, abdômen agudo obstrutivo, não, agora ele é vascular. Não é isso. É a causa, a etiologia que a gente define o abdômen. O abdômen agudo obstrutivo, ele pode ter a forma isquêmica, que a gente vai ver na semana que vem. Isso não quer dizer que ele se transformou no vascular. Não. O abdômen agudo vascular, a causa dele é dentro do vaso. Ou é um trombo, ou é um êmbolo, ou faltou fluxo porque o paciente está em muito tempo com uma doença muito grave. Esse paciente está hipotenso, baixo débito cardíaco, uso de noradrenalina. Faltou sangue lá no meu mesentério. Ficou entendido? Show. Porque às vezes começa a nota. Vocês não entendem. Quando a gente não entende o processo, vocês não aprendem. Você decorou para a prova, passou a prova, acabou o abdômen agudo, não sei mais, fico confusa. Isso vai repercutir onde? Lá no internato. Ok? Então tem dúvida, gente? Pergunta para, explico de novo. Não pode ter essas dúvidas. Ok? Então, o quadro clínico, quanto mais avançar for essa isquemia, mais rico vai ser. Então, você pode ter acidose metabólica. Você colhe gasometria, o paciente já tem uma acidose grande. Você faz contagem de leucócitos, geralmente está muito elevada, superior a 20 mil, com desvio para a esquerda muito importante. Enzimas séricas elevadas. Que enzimas é essas que estão elevadas? Que enzimas são essas que estarão elevadas? Qual é o tema da aula agora? Abdômen agudo o quê? Vascular. Secar. Por quê? Gente, é igual infarto do coração. Na parede do meu intestino também tem camada muscular. Tá morrendo, tá infartando. Então a CK tá elevada. Da mesmo jeito, eu mudei a minha metabolização, meu lactato também vai estar elevado. Meu paciente com gasometria vai ter acidose metabólica, tá? Esse paciente provavelmente já tem necrose instalada, vou ter número de leucócitos muito elevados, com desvio grande para a esquerda, tá?
E esse paciente, ele pode ter muitas alterações visualizadas também na tomografia de abdômen, que vai nos ajudar muito, principalmente naquela fase que eu ainda não encontro sinais clássicos de irritação peritoneal. Pode me auxiliar para eu confirmar, né, essa etiologia do abdômen agudo vascular. Aqui, ó, só dividir para vocês as manifestações clínicas por tipos, tá? De abdômen agudo vascular, tá? No êmbolo, dor aguda, ó, súbito, intensa, pode ter esvaziamento, vômito, diarreia. Na trombose, é o paciente que tem a historinha, né? Tem a dor após a alimentação e em algum momento isso pode se agudizar. Também pode ter esvaziamento, náusea, vômito. E tem a famosa angina intestinal ou angina mesentérica. Na oclusão do paciente que está grave no CTI, esse é fácil, tá? Paciente grave, comorbidades, tá? Vai ter uma distensão abdominal. Na trombose, geralmente é mais subagudo. Esse paciente pode demorar um tempo maior, tá? Para culminar nas alterações mais significantes do abdômen agudo vascular. Pode durar até dias ou semanas, quando a gente tem trombose da veia mesentérica superior. Nos outros não, é rápida a evolução, ok? Manifestações clínicas, já falamos, exame físico sem alterações no início, dissociação entre história e exame físico, presença de distensão abdominal, ausência de peristalse, silêncio abdominal, lembra? Silêncio abdominal é igual paciente grave, tá? Sinal de gravidade, possível já, presença de necrose. O que eu vou encontrar no meu exame complementar? Leucocitose elevada, hemoconcentração, porque eu tenho perda por terceiro espaço, o paciente vai estar oligúrico, o paciente vai estar muito concentrado, acidose metabólica, aumento de lactato, amilase, LTH, TGO vão estar elevadas, CPK elevada, igual isquemia grave, infartou, necrosou, igual coração, infarto ao meu intestino. Sim. Oi? O gap aniônico ele vai estar aumentado lá quando você dosar fazer a sua gasometria, tá? Você vai ter esse gap aumentado lá na sua gasometria, ok? Isso, ok? E o que a gente pode encontrar no exame complementar? Raio-X, posso ver algum sinal? Até posso. A gente vai ver o quê? Olha a alça intestinal ali na pelve, está desenhada de cor o quê? Preto. Nos outros raios-x você viu a alça intestinal desenhada de quê? Branco. Ela é branquinha. E por que está preta? Ar. Quem que produziu ar? Bactéria. Anaeróbio. Então porque está necrosado. Tem necrose ali instalada. Tá? Dentre esses meus exames, ultrassom vai me servir? Não. Ultrassom não vai me ajudar. Tomografia computadorizada. Brilhou, perfeito, é padrão ouro, tá? Para você fechar o diagnóstico de isquemia mesentérica, ok? Posso solicitar também arteriografia? Sim, também vai fechar o seu diagnóstico, ok? O que eu vou encontrar na arteriografia, na minha tomografia? Posso visualizar lá ó, o trombo ou o êmbolo dentro do vaso. Padrão ouro é TC com contraste ou ar? Padrão ouro é angio-TC. Grava aí na cabeça. Angio-TC. Ok? Mas você pode fechar tanto com a angio-TC ou arteriografia. Tá? Olha essa tomografia aí. Posso visualizar lá, ó, meu trombo bonitinho. Dentro da minha mesentérica superior. Olha o tamanho da alça, enorme, completamente distendida, parética. Olha isso aqui, gente. Olha a diferença agora do desenho da alça intestinal na sua tomografia. Isso é importante. Daqui a pouco vocês estão lá na emergência. Olha aqui. Pediu TC. A minha alça intestinal está branca. O desenho, o contorno. Olha essa alça intestinal aqui. O contorno dela está preto, indicando que tem o quê? Ar na parede intestinal, tem anaeróbio ali, tem necrose instalada, tá? Com
seu paciente necessita o mais urgente possível fazer o quê? Cirurgia. Esse aqui é o quadro mais grave. Por quê? As suas bactérias anaeróbias, não se contentes com a parede intestinal, agora elas alcançaram, tá, o seu sistema porta. Tem bactéria anaeróbia no sistema porta. Isso aqui, ó, na imagem da tomografia é quase igual. 100% de mortalidade. O paciente não resiste. Leva para o centro cirúrgico, você abre, horas depois o paciente vai a óbito. É a fase mais avançada da isquemia mesentérica. Então, pensou em isquemia, viu essa imagem? Conversa com a família, ó. Provavelmente, tá? Vai falecer, vai a óbito o paciente, ok? Mesmo que não tiver essa imagem, chama a família, fala, o quadro é muito grave, tem muita chance do paciente não suportar ao tratamento cirúrgico, mas não tem outro tratamento para fazer agora nesse momento. Só tem cirurgia para esse paciente. Na minha arteriografia eu vou ver o quê? O que está na seta, ó. Faltou contraste. Faltou contraste é porque está tendo uma interrupção ali do meu fluxo. Também confirmo que eu tenho obstrução. Por que a TC é padrão ouro então, professora? Porque a TC, além de se visualizar o trombo ali dentro do vaso, você visualiza o quê? Necrose das alças intestinais. Você avalia a repercussão que isso está causando. Então, por isso que a tomografia, a angio-TC, é o padrão ouro. Aqui a gente na angio-TC, olha que linda ali. Ela viu ali, ó, tá vendo que tá faltando? Contraste no meio do vaso, indicando que tem uma placa, um baita trombo ali, uma baita placa ali, ó. Tá vendo que foi formada? Ok? E aqui mais uma foto para vocês, ó. Além disso tudo, ó, alça com necrose, ar no meu sistema porta, ó o fígado separado da parede lá que eu mostrei para vocês a diferença de cor, ó, do branco, do fígado e do lado ali, ó, que era para estar bem pretinho, que a gordura fica pretinho, tá ali, ó, mais esbranquiçado, indicando que já tem líquido livre na cavidade abdominal, provavelmente o quê? Pus na cavidade abdominal. Quando esse paciente está numa fase inicial, a gente ainda pode retirar o trombo, ainda a gente pode fazer embolectomia, tá? Mas isso é muito raro. Na maioria das vezes a gente pega essa foto aí, quando a gente abre o paciente, tá? Necrose de grande extensão do meu intestino, tá? Vocês estão vendo bem, rosinha tá normal, pretinho. Tem que ressecar isso tudo. Quando a gente resseca, a gente faz outro trauma cirúrgico. Por isso que o paciente falece. Ele não resiste a essas ressecções tão extensas. Ele já tem o trauma da doença, mais o trauma cirúrgico que a gente emprega. O paciente, infelizmente, vai a óbito, tá? E às vezes acontece aqui, ó o delgado todo necrosado. Aí vai ser que o paciente vive sem delgado. Isso é incompatível com a vida. E aqui pode ser o quadro também arrastado, ó. Já tá cheio de pus dentro da cavidade abdominal, tá vendo? Muita necrose, pus associado, peritonite instalada, tá? Esse quadro aqui é para quando vocês forem estudar, é um resumo, tá? Do quadro clínico de cada um e o tratamento que a gente vai fazer. Aqui só o tratamento que eu vou frisar agora para vocês, ó. Paciente tem trombose arterial, fase inicial, eu revascularizo. Se eu pegar o paciente na fase inicial. Tem necrose instalada? Tratamento cirúrgico, ressecção intestinal. Na minha embolia arterial, peguei na fase inicial, embolectomia. Tem necrose? Tratamento cirúrgico. Paciente tem isquemia arterial não oclusiva. Peguei na fase inicial, vou fazer o quê? Dilatação do vaso. Então eu posso fazer o quê? Papaverina, vasodilatador. Agora, já tem necrose? Cirúrgico. Paciente tem trombose venosa. Fase inicial, anticoagulação plena. Tem necrose? Tratamento cirúrgico. Dúvidas, gente? Do abdômen agudo vascular? Não? Diga. Ou até mesmo tratamento
cirúrgico, mas seria vascular, uma embolectomia, uma trombectomia, entendeu? O problema é que a gente só pega qual? Na fase avançada. Eu já sou cirurgiã, meu Deus, vou revelar a minha idade. Eu já sou cirurgiã há gente, vou fazer já 17 anos. 16 anos. Até hoje eu só peguei um paciente na fase inicial. Olha só, um. Eu peguei na fase inicial, eu encaminhei para o serviço de hemodinâmica, aí fez arteriografia, tá? Fez embolectomia, o paciente ficou bem. Um, até hoje. O restante tudo fase avançada, tá? E a maioria, qual foi o desfecho? Óbvio, infelizmente. Tem 2 que voltam ao ambulatório até hoje que estão vivos. Pacientes meus, 2, estão muitos anos já estão vivos. Entendeu? Então assim, a maioria vai a óbito. Oi? Não, inclusive você não vê nem tronco nem erro, mas aí você já vê o quê? Muito difícil você ver só aquele tacola básica. Você vê que não tem erro, não tem tronco, mas como é um paciente grave, não tem internação, esse paciente não pode ter o quê? Necrose. Na alça intestinal. Mas não precisa, não paciente com uma fase intestinal.